Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para mais uma leitura diária da Escola Dominical. Nós estamos estudando nesta semana a lição de número 5, Jacó, um exemplo de caráter restaurado. Hoje, quinta-feira, nós vamos fazer uma reflexão em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Quero pedir a você, dá um like no meu canal, subscreva no meu canal, também visite o meu site, moldado.com, estudos e mensagens. Lá no site você tem não só os vídeos, mas também todo o esboço de todas as mensagens dos subsídios da Escola Dominical e também das leituras diárias que aqui nós temos trazido informações para a sua vida espiritual, para o seu crescimento e edificação na palavra de Deus. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Esta é a lei da semeadura. O que o homem planta, isso ele colherá. Somente o homem planta aquilo, somente ele colhe aquilo que planta. Plante e então você vai colher. Deus ele deu oportunidades na vida para todos os homens semear. Quem semeia, semeia semente. Que semente, que tipo de semente nós estamos semeando? Infelizmente, muitas pessoas preferem semear sementes más, semear ações más, ideias más. Mas aqueles que semeiam a boa semente, aqueles que semeiam boas sementes, com certeza ele colherá também bons frutos. Essas sementes são ações que durante a vida nós praticamos. Essa semente pode ajudar na construção de uma família, pode ajudar na construção de uma sociedade, pode ajudar na construção de uma igreja melhor, pode ajudar na construção da vida de uma pessoa. Enfim, essas sementes, as sementes boas ajudam na construção, na edificação da vida espiritual e da vida também aqui na terra das outras pessoas. Então, Deus é quem nos dá esta oportunidade. Deus dá aos homens oportunidades de serem úteis nesta terra. Os homens que aqui vivem com a permissão de Deus, porque Deus tem o domínio de todas as coisas. E Deus permite a existência do homem para que o homem produza nesta terra, para que o homem seja útil nesta terra. Não viemos a esta terra para sermos pessoas inúteis. Viemos a esta terra para produzirmos, para sermos pessoas úteis. E o que você está fazendo que ainda não está sendo útil às demais pessoas? Deus, ele dá a existência para o homem, para que o homem seja útil, para que o homem semeie a boa semente, para que o homem semeie ideias boas, para que o homem semeie gestos bons, comportamentos dignos de serem imitados. E nós devemos ser assim. O Salmo 126, versículos 5 e 6 diz: aqueles que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então, aqueles que semeiam a boa semente, aqueles que semeiam as ideias boas, aqueles que semeiam gestos bons, aqueles que semeiam palavras boas,
aqueles que semeiam comportamentos dignos de serem imitados pelas outras pessoas, às vezes semeiam com sacrifício, às vezes semeiam com dificuldades, mas com certeza trarão molhos, trarão suas mãos cheias de alegria, o seu rosto cheio de felicidade, o seu coração cheio de prazer, porque com dificuldade semeou, mas agora está colhendo bons frutos com muita alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Eclesiastes 11:6 diz: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. O que nós devemos fazer é semear, e semear aquilo que é bom. Você só colhe o que foi plantado. Na agricultura, não se planta laranjas para colher abacates, não é? Assim é na vida diária, na vida natural da humanidade. Se nós plantarmos o ódio, se plantar a ira, se plantar a amargura, se plantar as contendas, tem muita gente que planta esse tipo de sentimentos, esse tipo de atitudes, tipo de ações que não são agradáveis a Deus, que não constroem nada na vida do homem. E quem planta essas coisas só pode colher aquilo que é mal. Quando você começar a semear as sementes boas, ou seja, quando você começar a semear ideias boas, quando você começar a semear palavras boas, quando você começar a semear gestos bons, comportamentos bons, então com certeza você vai colher também coisas boas no futuro. Mas aquilo que você plantou de mal, com certeza você vai colher, porque você plantou, você semeou o que é mal. E esta é a lei da semeadura: plantou o que é mal, colhe o que é mal. Mas quando você começar a plantar o que é bom, no futuro vai colher as coisas boas. Mateus capítulo 7, versículos 16 a 18, Jesus aqui, ele nos chama de árvores, é como se nós fôssemos árvores. E ele diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. É isso que eu estou dizendo. Se nós plantarmos sementes boas, com certeza nascerá uma árvore e produzirá frutos bons. Se nós plantarmos sementes más, com certeza nascerá uma árvore e produzirá frutos maus. Precisamos reconhecer que quando semeamos em nós mesmos. Quando você semeia em você mesmo. É por isso que tudo o que é mal que você semeia, você vai colher coisas más para a sua vida. E tudo aquilo que você semeia que é bom, você vai colher coisas boas na sua vida. Então, semeie coisas boas e com certeza você vai colher coisas boas. O mal que você fará para os outros, você fará para si mesmo. Mas o bem que você fizer para os outros, você não vai fazer, você não só vai colher o bem para você mesmo, mas você vai colher o bem para você e também para os outros. A colheita, ela é
proporcional ao plantio. Se você plantar muitas coisas más, você vai escolher muitas coisas más. Se você plantar muitas coisas boas, você vai colher muitas coisas boas. Mas o bom é que você não semeie nenhuma semente má, que você semeie somente sementes boas e muitas, para que você assim faça uma colheita de coisas boas, melhores ainda. Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Vamos plantar coisas boas. Vamos semear gestos bons de amizade. Vamos semear gestos bons de amor. Vamos semear atitudes boas de misericórdia para com as pessoas. Vamos semear a nossa vida de comportamento cristão para expressar ao povo Cristo na nossa vida. E com certeza nós vamos fazer uma colheita com muita alegria, uma boa colheita, uma colheita para o reino dos céus. Porque é isto que o Senhor quer, que nós, como homens, sejamos úteis nesta terra para as pessoas. Quando nós, então, somos úteis para os homens aqui na terra, nós estamos sendo úteis para Deus. Quando você tem atitudes de misericórdia para com as pessoas, você está dizendo para Deus: eu te amo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para mais uma leitura diária da Escola Dominical. Nós estamos estudando nesta semana a lição de número 5, ou seja, estamos trazendo informações de subsídios para a Escola Dominical que nós vamos estudar no próximo domingo. A lição de número 5, Jacó, um exemplo de caráter restaurado. É a leitura diária de sexta-feira. Romanos capítulo 5, versículo de número 20, que diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde mais o pecado, onde há mais pecado, onde há mais concupiscências, onde há mais iniquidade, a graça ainda é muito maior. Para entendermos melhor o versículo 20, nós vamos meditar no versículo 12 e também no versículo 21. O versículo 12 diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Quem é este homem? O homem é Adão. O tempo de verbo aqui está indicando uma entrada histórica e distinta. Mundo aqui está se referindo à humanidade. É como João 3,16, Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou a humanidade. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte física sobreveio a todos os homens, mas não porque estivessem todos no processo do pecado individual. Todos os homens pecaram de uma forma experimental, com exceção aqui das criancinhas que nascem, que são inocentes.
Mas Paulo não está falando sobre isso aqui. O pecado de todos centraliza-se no homem, o homem Adão. Ele diz porque todos pecaram, todos os homens pecaram, todos nascem com uma natureza pecaminosa. Com a natureza pecaminosa. As crianças que nascem, elas nascem inocentes devido ainda não conhecer o que é o pecado, mas a natureza é pecaminosa. Paulo declara que todos os homens pecaram quando Adão pecou. Mas ele não explica como isso veio a acontecer. E se Paulo não explica, quem sou eu para explicar? Quem são os bacharéis, os teólogos, para explicarem? Se o próprio Paulo não tem explicação para isso. Explicar o inexplicável é complicar, é confundir a mente das pessoas, é trazer confusão para as pessoas. Então, o versículo 20 e o versículo 21 fala do reino do pecado versus o reino da graça. Aqui Paulo conclui a sua argumentação que ele começou lá no versículo 12, sobre a pergunta: qual dos dois é mais poderoso, o pecado ou a graça? O versículo 20, ele nos faz lembrar que, embora a justificação pela fé seja o ponto central da história humana, a lei tem um lugar importante. Ou seja, se a justificação pela fé ela tem uma grande importância na história humana, a lei também tem seu lugar importante. Nós vamos ver aqui em Romanos capítulo 7, versículos de 7 a 9, que diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, as pessoas ignorantes, que não conhecem, que vivem uma vida de ignorância espiritual, têm o conhecimento do pecado de uma forma inconsciente. Mas quando esta tal pessoa conhece, passa a conhecer o pecado de uma forma consciente, porque aí recebe na sua vida Cristo, recebe na sua vida o Espírito Santo, recebe na sua vida a palavra de Deus, e ele passa a conhecer de uma forma consciente, pela lei, ele passa a conhecer o pecado, e quando ele passa a conhecer o pecado, então é como se ele estivesse morrido, é como se ele estivesse morto. Mas ele consegue reviver recebendo Jesus na sua vida, recebendo o Espírito na sua vida, o Espírito Santo na sua vida, ele revive, ele passa a viver uma vida consciente agora do que é pecado e do que não é pecado. O que antes ele já sabia, mas sabia de uma forma inconsciente. Era ignorante as coisas que faziam e daquela forma caminhavam para o inferno. Mas Jesus Cristo veio trazendo graça, abundante graça, porque a graça é mais poderosa do que o pecado. A lei veio para que a ofensa aumentasse,
A lei veio para que se multiplicasse as ofensas, mas onde abundou o pecado, aí então abundou mais a graça. Ou seja, quanto mais pecado as pessoas tiverem, quanto mais afundadas no pecado as pessoas estiverem, sendo essas pessoas salvas, mais graça. A graça superabunda sobre uma vida de muitos pecados, ainda a graça é maior. As palavras ofensa e pecado foram ambas personalizadas aqui. As palavras ofensa e pecado estão personalizadas como um inimigo diferente, um inimigo distinto. E isso não é uma mera conjectura, isso é um fato de que a ofensa e o pecado tornou-se para o homem um inimigo diferente, mas nunca deixa de ser inimigo. E aí então veio a grande graça, a suprema graça sobre o homem. Aí é onde superabunda a graça, ou esteve presente em abundância maior. A graça está sempre presente em abundância maior. A graça é muito mais poderosa que o pecado. Todavia, quando os crentes veem o tremendo poder, né? Os crentes não veem a superabundância da graça na vida dos outros ou na sua própria vida. Preferem olhar sobre o poder que tem o pecado, mas se esquecem que a graça é muito maior. Veem um montão de pecados. Tem pessoas que veem pecado em todas as coisas, mas se esquecem que a graça é muito mais poderosa, que a graça é mais poderosa sobre todas as coisas, sobre todo o pecado. Graça quer dizer favor imerecível, ou seja, nós não merecíamos esta graça na nossa vida. Nós não merecíamos o favor que Deus nos fez de enviar Jesus, de ceder Jesus, para que através da sua morte na cruz, o derramamento do sangue, o sangue inocente que desceu na cruz, esse sangue que nós confiamos, que nós acreditamos, que nos lava, que nos purifica do pecado, através da palavra de Deus que nos limpa, que nos santifica, é o favor imerecível de Deus, é a graça de Deus derramada sobre todos aqueles que se entregam, todos aqueles que conscientemente fazem uma decisão por Cristo Jesus. A graça sobre eles é de uma abundância muito grande. Então, amados irmãos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus abençoe a sua vida e até a próxima leitura diária da Escola Dominical. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para mais uma leitura diária da Escola Dominical. Nós estamos trazendo informações de subsídios da lição do próximo domingo, que nós vamos estudar a lição de número 5, Jacó, um exemplo de caráter restaurado. Hoje nós vamos refletir no Salmo 133 e o versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união, realmente a união faz a força, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Se as pessoas se unem
se há forças unidas para fazer o mal, as pessoas conseguem fazer o mal. Mas nós não somos do mal. Nós unimos forças para fazer aquilo que agrada a Deus. Assim devem ser aqueles que são irmãos em Cristo Jesus. Deus quer que os irmãos vivam uma vida de união. Para estarmos unidos a Cristo, nós precisamos estar unidos aos irmãos. Se não há união entre os irmãos, significa que você não está unido a Cristo. Viver em união é viver como vivia a igreja que deu início ao cristianismo, que nós chamamos a igreja primitiva. Atos capítulo 2, versículos 42 a 44, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos era o ensino que eles receberam de Jesus Cristo e agora eles transmitiam para aqueles que vinham chegando também para ser a construção, para fazer parte, para ser também participante do reino de Deus na construção da igreja de Jesus. Então, os apóstolos ensinavam também e na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda alma havia temor. Eles temiam a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Eles honravam, eles respeitavam a Deus, eles honravam o Senhor, eles temiam. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos. Agora presta atenção nisso aqui. Eles tinham tudo em comum. Tudo era comum para eles. Os milagres eram comuns. As maravilhas eram comuns. As manifestações do Espírito Santo com os dons espirituais para eles era comum. Agora, por que era comum? Por que era comum? Era comum os milagres acontecerem porque era comum também os crentes aprenderem a palavra de Deus. Era comum os milagres porque era comum eles se reunirem para aprenderem a palavra de Deus e assim colocar em prática na vida deles a palavra. Por isso, se isto era comum para eles, os milagres também eram comuns. Era comum os milagres na vida deles, porque era comum também eles viverem uma vida de comunhão, eles estarem sempre juntos para aprenderem a palavra, para orarem, para buscarem a presença de Deus, para adorarem. Isso tudo para eles era comum. E se isto era comum, também os milagres eram comuns. As maravilhas eram comuns. Era comum também, era comum os milagres feitos pelos apóstolos, porque era comum que cada um socorresse os seus irmãos nas suas necessidades. Por isso era comum para eles. Era comum, porque eles socorriam, porque eles ajudavam os necessitados, porque eles socorriam aqueles que estavam atravessando provas, que estavam atravessando adversidades, lutas e provações, e eles socorriam a estes. Era comum eles fazerem isso, por isso os milagres também era comum entre eles. Era comum também os milagres na vida dos irmãos, porque era comum eles se ajuntarem para orar. Orar para eles era comum. Se ajuntar para oração, se reunirem para buscarem a presença de Deus, para eles era coisa comum. E se era comum
eles se ajuntarem para orar, para buscarem a Deus, para buscarem o batismo com o Espírito Santo, para buscarem os dons espirituais, para buscarem o poder de Deus para as suas vidas. Era comum para eles fazer isso? Então, os milagres, as maravilhas, as manifestações do Espírito Santo na vida de cada um deles, também era comum isso acontecer. Era comum os milagres do dia a dia, porque eles temiam a Deus. Eles priorizavam Deus na vida deles. E se eles priorizavam Deus na vida deles, se era comum honrar a Deus, temer a Deus, priorizar Deus na vida deles, isto era comum para eles, os milagres, as maravilhas, as bênçãos de Deus que eram derramadas sobre eles, também era comum. Não é como hoje. Hoje é comum os milagres acontecerem, maravilhas acontecerem, não é comum. Sabe por que não é comum? Porque os crentes não querem mais se reunir para aprender a palavra de Deus. Crentes não querem se reunir para saber o que Deus tem para ele, o ensino que Deus tem para a sua vida. Hoje os milagres não acontecem, sabe por quê? Porque os crentes não querem mais ter comunhão, querem uma vida individual. São pessoas orgulhosas e o orgulho não deixa que a pessoa tenha comunhão com os irmãos, não sabem serem simples. E a simplicidade agrada a Deus. A soberba Deus despreza. O orgulho Deus despreza, mas a humildade, a simplicidade, ela é acolhida e agrada ao Senhor. Sabe por que hoje não é comum os milagres? Porque os crentes de hoje não querem socorrer as pessoas que passam por lutas, que passam por provações, que passam por necessidades. E há tantas formas, tanto jeito de nós ajudarmos as pessoas. Se nós não pudermos ajudar dando condições financeiras, porque às vezes não podemos ajudar financeiramente, não temos como ajudar financeiramente, mas temos uma mensagem, temos uma palavra, podemos fazer um jejum, podemos orar, pedir a Deus por aquela vida que está passando por dificuldade, e outros com certeza vão ser tocados pelo Espírito Santo, aqueles que têm condições, às vezes financeiras, e vão ajudar, vão abençoar as pessoas. Como haver milagres. Hoje não é comum os milagres, não são comum as maravilhas, porque os crentes não querem se ajuntar mais para orar. Os crentes não querem orar mais, não querem buscar a presença de Deus de forma fervorosa, de forma gloriosa. Isso, gente, estou falando com exceção, né? Porque existem os crentes que gostam de orar, existem os crentes que gostam de estar aprendendo a palavra de Deus, existem aqueles que gostam de ajudar, que têm misericórdia, que têm compaixão dos outros, existem aqueles que gostam de estar sempre em oração, mas são poucos, não é? Por que não há milagre hoje? Porque as pessoas não temem mais a Deus, não honram mais a Deus, não priorizam mais a Deus na sua vida, preferem priorizar o dinheiro, preferem priorizar uma vida de prostituição, preferem priorizar o pecado na sua vida, preferem priorizar uma vida de imoralidade, de mundanismo, do que priorizar Deus na sua vida. E priorizar Deus é respeitá-lo, é honrá-lo, é dignificá-lo, é adorá-lo, é ter prazer em estar na sua presença. Quantos na igreja hoje querem ver milagres,
quer ver os milagres acontecerem, quer ver as manifestações do Espírito Santo na vida das pessoas, querem congregar em uma igreja fervorosa, quer ver o fervor, quer ver as pessoas profetizarem, interpretarem línguas, mas ele não quer fazer parte. Não, ele só quer ver. Mas ele não quer fazer parte daquela igreja que está recebendo o milagre e a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Ele só quer ver. Porque aquelas pessoas que recebem os dons espirituais na sua vida, aquelas pessoas que têm poder de Deus na vida, são pessoas que oram, são pessoas que temem a Deus, são as pessoas que têm comunhão com os irmãos, que têm o prazer de estar unido aos irmãos, mas eles não querem. Não, eles só querem ver. Eles não dão lugar para o Espírito Santo se manifestar em sua vida. Não se integra com a igreja a qual ele está congregando. Né? Aí também não há gestos de misericórdia, não há gestos de compaixão, não há atitudes de bom caráter, não tem caráter de Cristo na vida, mas quer ver acontecer. Não, aquela igreja é morna, aquela é fria, aquela é quente, aquela é espiritual, aquela é isso, aquela outra. Ele só quer ver. Então eu vou ficar com aquela. Que coisa triste, não é? Mas, na verdade, eles só querem ver. E quem quer ver apenas não está disposto, não está à disposição de Deus e também não está disposto a viver o milagre, né? Não está disposto a viver em comunhão, não está disposto a unir força com aqueles que estão na igreja, não está disposto a ajudar a igreja a vencer os desafios. E o maior desafio da igreja, nós até estudamos uma lição passada, o maior desafio da igreja hoje é ganhar almas. O desafio da igreja hoje é trazer vidas para o reino de Deus. Este é o maior desafio da igreja nos dias de hoje. Ganhar almas para Cristo, para o reino de Deus, para o céu. Quer ver milagre? Então ore. Quer ver milagre? Aprenda a palavra de Deus. Quer ver milagre? Tenha comunhão com os irmãos. Quer ver milagre? Ajude as pessoas. Quer ver milagre? Jejue. Quer ver milagre? Pague, faça o sacrifício, né? E você vai ver milagres na sua vida e na vida das pessoas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.